Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo extra de V-Rising. Eu sou Isadora, não sou pro player de nada, mas jogo de tudo. E como vocês já sabem, esse é o primeiro vídeo de construção. Mais precisamente a construção de um castelo decente, com cômodos divididos de forma correta e em uma localização mais adequada. Essa será a primeira parte, porque vamos depender dos upgrades de coração do castelo, no qual vai demandar mais tempo e recursos para melhorá-lo. Então só conseguimos upar até o nível 3 até agora. Logo no início do vídeo já dá para perceber que eu estou movendo alguns materiais para o outro castelo. Isso porque muitos dos recursos eu vou colocar lá e deixar como se fosse o local principal. É tipo como se fosse uma mudança, vamos pensar assim. Minha maior dificuldade está sendo a obtenção de vidro, no qual o chefe que dá receita sequer aparece como opção para rastrear, já que está em um nível muito acima do que podemos lutar. Então por agora não teremos como upar o coração do castelo, que é o que está precisando. Há alguns vídeos atrás, especialmente no primeiro, eu dei uma breve explicação sobre a escolha do terreno no qual você vai criar sua base e configurações para conseguir recursos para colocar de pé todo esse projeto. Caso não tenha assistido, eu sugiro dar uma olhada. Quem está acompanhando os vídeos anteriores também deve lembrar que eu falei para sempre pegar o máximo de pedras, madeira, pólen e fibra vegetal que puderem, deixando tudo armazenado para o futuro. Mas que eu não iria fazer isso porque iria viver perigosamente. Pois bem, o futuro chegou e vocês vão ver que os recursos não são suficientes e eu vou ter que ficar farmando no meio da construção. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. A primeira coisa que você vai fazer é decidir se vai fazer a expansão do seu castelo no primeiro terreno que você escolheu lá no início do jogo, se vai pegar um terreno no qual dá para fazer um puxadinho no terreno ao lado, como já sugeri em um dos meus vídeos, inclusive o que estou usando desde o início tem um terreno vizinho de um tamanho quase igual e que, se eu quisesse, era só colocar outro coração do castelo e não precisaria fazer viagens entre eles com teleporte, ou escolher outro terreno que você ache melhor, seja por causa da localização, por recursos, por ser maior, enfim, pondere sobre isso e tome uma decisão. I cannot build here. Independente do que você escolher, a segunda coisa que você precisa nesse momento é imaginação. Não estou brincando.
Sendo o seu terreno grande ou pequeno, remoto ou em localização central, você tem que imaginar e visualizar como fará a distribuição dos cômodos, onde vai colocar o coração e o teleporte, entre outras coisas. Porque por mais que você possa só fazer um grande quadradão e colocar tudo no mesmo lugar, ter suas coisas organizadas facilita na rotina do jogo. Sobre a construção, se você escolher um terreno pequeno ou quer que os cômodos sejam maiores, sempre há a possibilidade de subir andares, mas não se esqueça que a quantidade deles é limitada. Então nada de um prédio de 6 andares ou mais. Se eu não me engano, o limite máximo é de 3 ou 4 andares. Então fique de olho nisso e veja a proporção que você vai colocar. Uma dica muito importante é que você não precisa limpar o terreno inteiro todo de uma vez, porque dependendo do tamanho e de quanto tempo vai demorar para fazer toda essa limpeza, as árvores, as pilhas de pedra e os matos em geral vão crescer e você vai ter que sair limpando tudo de novo. Aconteceu algumas vezes comigo e eu sempre esqueço desse detalhe, e eu ficava muito frustrada toda vez que eu terminava de limpar This e will not work. acabava olhando para trás e via todas as árvores crescidas novamente. Fique de olho nisso. Os dois primeiros cômodos que você vai separar, mesmo que eles sejam My stronghold provisórios, has become more powerful. serão o da forja e o da oficina. Porque você vai limpando o terreno e colocando para processar todo o material que você está pegando. Quanto maior o castelo, mais materiais vai precisar, e quanto mais cedo você colocar para processar, mais cedo você terá recursos para utilizar. Beleza? Nesse vídeo eu também não coloquei a construção do espaço da prisão. Isso porque eu não tinha o minério de ferro para processar e fazer as celas. Esse processo de farm e fabricação eu fiz no off e vou deixar para mostrar quando eu for gravar o próximo vídeo e explicar como é que vai funcionar todo o processo de criar a prisão, de pegar prisioneiros e como This will not work. você vai pegar sangue deles.
Outra coisa que você pode decidir nesse primeiro momento de construção de um castelo realmente organizado é se você quer decorar ou criar espaços que não necessariamente vão ser úteis para você. Um exemplo é a parte da horta. Eu gosto de ter um espaço ao ar livre para plantar algumas flores e cogumelos, porque assim eu não preciso ficar saindo para procurar pelo mapa. Mas se você não quer, você não precisa deixar um espaço a céu aberto. Até porque dá para você fazer uma sala só para isso, fazer em ambiente fechado. Mas se você também quer manter o jogo mais difícil, você pode simplesmente viver sem uma horta dentro de casa. E toda vez que precisar de flores, cogumelos, pólen e sementes, você vai sempre sair do seu castelo, procurar nos terrenos que estão sinalizados, como eu ensinei lá em outros vídeos. Ver se tem aquele tipo de flor, aquele tipo de planta. E depois você vai lá e farma e volta para casa. Mas eu prefiro ter uma hortinha em casa sempre. Eu tô dando ênfase a essa questão da horta porque em algum momento você vai querer usar poções e poções pedem flores e alguns materiaizinhos que você pode ter em casa sem precisar sair para poder farmar. Mas se você é daquele tipo de pessoa que não quer ficar usando poção para ficar assim um pouco mais forte e avançar mais rápido, não ter tanta dificuldade, então você não precisa tanto da questão das flores. Elas são mais vão ficar mais para a questão de que você vai precisar delas para produzir pólen e depois fabricar outras coisas como a linha grossa. E enquanto você estiver construindo, não se esqueça de ficar observando seu sangue. Como dá pra ver aqui no vídeo, eu basicamente ignorei que meu sangue estava muito baixo e depois eu tive que parar para procurar mais sangue e voltar à minha construção. Quando o sangue está baixo, acontece a questão de que você vai perdendo saúde. Tem uma barrinha acima daquele globo de sangue que ela vai diminuindo até chegar o momento em que você morre. Então é bom ficar de olho nisso também. There is no space in my inventory.
bags are filled. Outra coisa muito importante, nós temos a questão dos buffs de cômodos dedicados, que ganhamos ao colocar os pisos próprios para cada um desses cômodos. Nos vídeos anteriores, quando a gente conseguia um piso específico, a primeira coisa que eu fazia era explicar um pouquinho do que ia acontecer quando a gente colocasse, que a gente ganha um buff que aumenta um pouco a velocidade da fabricação de certos materiais, dependendo do cômodo. O piso de forja vai para o cômodo de forja, o piso que é para tesouraria vai ficar no lado da tesouraria. E assim por diante. É cada mamaco no seu galho. Não se esqueça. Feche os cômodos. Não deixe eles abertos, porque senão ele não vai contar como um cômodo. E aí você não vai pegar o buff. Enquanto estiver construindo, foque só no básico do básico. Coloque o piso simples e depois as paredes. Quando a estrutura estiver feita, você vai colocando cada piso no seu devido cômodo. Atualmente, o jogo tem 12 tipos de piso. Primeiro, piso básico, segundo, piso do castelo, terceiro, piso da oficina, quarto, piso da forja, o quinto, piso do jardim, o sexto, piso da tesouraria, sétimo, piso da alquimia, 8, piso da cripta, 9, piso da prisão, 10, piso da joalheria, 11, o piso da alfaiataria e 12, o piso da biblioteca. Então aqui são 12 cômodos que você vai precisar, mas por preferência minha, eu não faço cômodo com piso da cripta, porque eu não vejo diferença alguma, não é algo que vai afetar na gameplay. O piso da cripta é basicamente para você colocar naquela parte onde os servos dormem, mas vai aumentar a velocidade da conversão de servos e tipo só dura 20 minutos, não é nada demais, então eu não acho que seja necessário diminuir o tempo.
pelo menos na minha opinião. Tem também o piso invisível, mas também é outra coisa que eu simplesmente não uso, eu não acho que seja necessário. Se você quiser cannot build usar, here. tá tudo bem, mas é tipo, whatever. Quando você finalizar tudo isso e colocar todo o maquinário necessário no seu devido lugar, no seu devido cômodo, não se esqueça de que todos os baús, cofres e armários devem ficar no cômodo da tesouraria. A tesouraria vai ser o maior cômodo com função do seu castelo, seguido do cômodo da forja, porque algumas coisas irão ser acumuladas na tesouraria. Querendo você ou não, vai acabar tendo mais de um armário de cada, às vezes mais de dois se você estiver jogando com mais pessoas. E na forja vai surgir muito maquinário de processamento de minerais. No cômodo da tesouraria, eu também costumo deixar as mesas de descoberta de equipamentos, porque elas não precisam de buffs. E essas mesas são a mesa da pesquisa, que é o que a gente tem agora, o escritório e o Ateneu, que são um maior do que o outro e ocupam muito espaço. Por isso que eu sempre deixo na tesouraria, que é sempre o maior cômodo.
Por fim, a última coisa que você vai se preocupar na construção do seu castelo é com a estética. Se você for assim como eu, vai construir pensando em separar espaços para fazer jardins decorativos, cômodos com sala de jantar, que a gente não usa, um salão bonito para manter o trono do castelo e um monte de quadros que só servem para agradar os nossos olhos, porque também não tem função. Isso fica por sua escolha, não é necessário. Mas eu acho que quando as coisas estão bonitinhas, dá uma sensação de conforto, um certo orgulho da trabalheira que a gente teve de estar construindo aquele monte de coisa. Então, se você for uma pessoa caprichosa, isso aí é um negócio que você vai fazer tranquilamente. Vai pensando em conforme constrói, como eu sempre faço. Mas se você for uma pessoa funcional, então você não vai pensar muito nisso. Não vai agregar em nada. É mais estética mesmo, é inútil. E antes que eu me esqueça, por favor, não deixe de ficar liberando as receitas de fabricação das coisas da mesa de pesquisa. Peguem o máximo de papel que puderem, fabriquem papel, porque tem alguns pisozinhos que são importantes. Por exemplo, o piso de alquimia, eu achei que era de algum boss e no final das contas ele estava lá para ser liberado na mesa de alquimia o tempo todo. Não se esqueçam disso, sempre façam papel, tenham papel para poder liberar essas receitas. E acho que por hoje é isso. O próximo vídeo extra provavelmente irá demorar um pouco por conta do nível do coração do castelo, mas eu vou tentar trazer a parte da horta, estábulo e alguns cômodos diversos, segundo a minha programação. Obrigada por assistirem esse vídeo, espero que não tenha ficado tão confuso. Então, até a próxima. Tchau, tchau.